Bom, boa tarde, gente. Agora valendo. Nós vamos começar então agora o período da tarde. Só me apresentando, eu sou a Bárbara, eu sou do DEC, que está organizando esse evento junto com a Defensoria Pública. Muito legal, enfim, toda a iniciativa de organizar. Acho que ficou um programa muito bacana. E agora a gente vai começar a entrar especificamente nos direitos dos titulares de dados. Então, falando mais de questões mais específicas sobre a LGPD. E agora, nesse momento, a gente vai contar com a presença do Luiz Moncal, que é advogado especialista em direitos digitais. Ele já trabalhou no IDEC também já foi coordenador no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, e vai falar pra gente sobre direitos dos titulares, acesso, correção, eliminação, enfim, tudo que está envolvido com isso. Obrigada. Bom, eu que agradeço pelo convite, em primeiro lugar. Eu vou falar daqui de cima porque eu vou pilotando aqui a minha apresentação aqui no computador. Deixa eu até ver se ela... Bom, superado um pequeno problema técnico aqui, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite da Defensoria, agradecer também ao IDEC, a Estela, ao Diogo, a Bárbara, ao Luiz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Dizer que para mim é um grande desafio, porque o line-up hoje é de peso, né? Então, tem grandes especialistas falando hoje aqui com vocês, e eu tenho talvez uma trajetória um pouco diferente. Eu vou explicar um pouquinho da minha trajetória para contar o approach que eu vou dar para vocês aqui para tratar desses temas que a Defensoria e o IDEC pediram para eu abordar hoje, né? Então, só a título de origem, para vocês saberem quem que fala com vocês. Meu nome é Luiz Moncal, eu sou doutor em Direito pela PUC do Rio. Fiz o meu doutorado num tema correlato aqui com o tema que a gente aborda hoje, que é o direito ao esquecimento. Então tem todo um capítulo do direito ao esquecimento que tem a ver com as normas de proteção de dados pessoais. E profissionalmente eu atuei, meu primeiro trabalho foi no IDEC, então costumo brincar que a gente sai da defesa do consumidor, mas a defesa do consumidor não sai de nós. Depois eu trabalhei na FGV, no Direito Rio, como pesquisador. Trabalhei um pouquinho para o Procon Carioca, quando foi fundado, um pouquinho para Senacom como consultor. Voltei para a FGV e passei um tempo nos Estados Unidos trabalhando no Center for Internet and Society, com um tema que é correlato aqui com a ideia de proteção de dados, mas que não era exatamente esse tema, que era o tema da responsabilidade dos intermediários de internet. Então, a proteção de dados é um tema que interessa muito aos intermediários de internet, mas não era o meu foco principal. E nesse trabalho eu desenvolvi esse projeto que tem coisas interessantes para quem está interessado em proteção de dados, mas com esse foco nos intermediários, que é um mapa global de responsabilidade dos intermediários. Então aí vocês conseguem pesquisar, por exemplo, decisões específicas de proteção de dados pessoais que afetam os intermediários de internet, mas também de outros temas, como pornografia infantil, violações de direitos autorais, etc. e tal. Então, assim, se a gente for falar, talvez, de seguros ou de proteção ao crédito, não sei se eu vou ser a melhor pessoa para responder vocês. Mas se a gente for falar de esses serviços dos intermediários de internet, aí eu acho que eu posso ajudar um pouquinho melhor nos nossos debates aqui. Vamos falar um pouquinho da proposta, tendo em vista o tópico, né, que me foi pedido de apresentar, um pouquinho da proposta do que eu quero fazer aqui hoje. Tendo em vista que a gente tem, por enquanto, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não entrou em vigor, vai entrar em vigor mais para frente, e a gente ainda não tem, vamos dizer assim, o acúmulo que, por exemplo, a Europa tem com casos julgados, opiniões emitidas pelas autoridades de proteção de dados, que foi um acúmulo que foi se decantando ao longo de décadas naquele continente, e que aqui a gente ainda, tendo uma lei muito parecida, ou muito similar, ou muito espelhada às leis europeias,
a gente ainda não tem toda essa informação e essa densidade, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter que construir isso. E aí, falando da proposta, um pouco da proposta que eu quero trazer aqui é tentar mostrar para vocês e apontar, não sei quantos, tem alguém aqui que é especialista entre os defensores em proteção de dados, então tentar apontar um pouco onde buscar mais informações, para facilitar um pouco o trabalho de vocês de aprendizado, porque é um tema muito difícil, eu acho muito difícil, mesmo já tendo estudado um tempo esse tema no doutorado. Então, apresentar fontes de consulta e informação, tentar ilustrar alguns casos com alguns exemplos que acho que podem ser úteis para vocês e tentar contribuir um pouco com um pouco de teoria que ajude vocês a entender o que é essa lei e ajude a interpretar a lei, né? Então, numa breve introdução, né? A norma brasileira, não sei se isso já foi falado, se já foi, vocês podem me interromper e eu vou avançando para não ficar repetitivo. Ela é super inspirada no modelo europeu, isso já deve ter sido dito aqui hoje. Como eu disse, o modelo europeu ele foi construído ao longo de muito tempo, ao longo de quase 50 anos, né? Desde a década de 70, quando tem as primeiras discussões sobre proteção de dados, Fair Information Principles, no Reino Unido, primeira lei de proteção de dados na Alemanha, e assim eles foram amadurecendo alguns conceitos que estão ainda um pouco sobre os quais a gente não tem histórico, né? Um ponto importante, a gente, não sei se esse histórico foi passado para vocês, mas a gente passou agora da diretiva que era implantada pela forma como é organizada o direito europeu. Uma diretiva ela não tem força imediata, então os países precisam aprovar leis internas mimetizando ou buscando seguir aquelas diretrizes que a diretiva apresenta. E a implementação da lei de proteção de dados pessoais, ela variou de país para país, então teve país que foi mais rígido num ponto, menos rígido no outro, teve interpretações distintas, então todo esse processo que a Europa passou é muito útil para nós, para a gente ver onde é que vão ter variações de interpretação, etc. E aí a Europa tomou a decisão de criar um regulamento para uniformizar o mercado como um todo, também com o intuito de fomentar aquele mercado, né, tendo mais segurança jurídica, normas equivalentes em todos os países, mas todo esse processo ele pode nos ensinar bastante coisa, né? Na Europa, por conta dessa variação, né, na União Europeia entre os países, uma fonte bastante útil para a consulta de informações é o grupo de trabalho do artigo 29. O que é isso? O artigo 29 da diretiva dizia que um grupo de trabalho ia ser constituído para emitir opiniões, recomendações, diretrizes, etc. Então, nesses documentos que esse grupo de trabalho emitiu, tem muita coisa que pode ser útil para a gente nos capacitar, vamos dizer assim, aqui no Brasil, sobre o que querem dizer aqueles conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados que mimetizam a lei europeia, né? Então, eu entendo que vale a pena trabalhar bastante com esses documentos. A proposta aqui é trazer um pouco do que dizem esses documentos, até porque é difícil entrar em detalhes sobre o que é o direito a acesso. O direito a acesso está escrito ali na lei, se vocês lerem, vocês vão ter uma ideia do que ele quer dizer. E é difícil você ganhar muito mais densidade do que aquilo que está escrito na lei, sem buscar esses outros documentos e essas outras experiências internacionais, né? Então eu vou tentar trabalhar bastante com esses documentos da União Europeia, né? Então, a título de recursos que eu acho que são úteis para quem está começando a estudar o tema agora, ou para quem tem um problema concreto que precisa dar um encaminhamento jurídico, acho que dois recursos que são bastante importantes. Um eu já citei, essa aqui é a página do grupo de trabalho do artigo 29. Essa página ela foi desativada porque o grupo de trabalho do artigo 29, com a aprovação do regulamento, deixou de existir e passou a existir um board, um conselho, com todos os
representantes das autoridades de proteção de dados dos países. Então esse grupo de trabalho deixou de existir, mas se você for aqui tem algum lugar aqui que fala recomendações, letters and other documents, então você consegue encontrar as recomendações que esse grupo emitiu desde o início da sua atuação. E esses documentos são bastante importantes. E aqui também tem já alguns documentos, teve um até que eu não consegui analisar, infelizmente, a tempo da nossa aula aqui hoje, que é sobre a portabilidade na GDPR. Então já fica o aviso, quando falar de portabilidade, tem mais coisa aqui que pode ser interessante. Falando um pouco aqui, então, tentando organizar o que eu vou falar, né? Eu quero falar um pouquinho de contexto e aí falar dos direitos dos titulares, que é o tema central aqui da apresentação, e trazer brevíssimas conclusões. Então, o grosso da exposição está aqui. Foi falado de manhã já sobre o histórico legislativo em relação à privacidade para proteção de dados, diferença entre privacidade e proteção de dados, então, gerações das normas de proteção de dados. Isso não foi abordado. Então, uma parte foi abordada. Então, já entrando aqui no tema que é o tema um pouco que eu fui instigado a abordar, né? Parte do título ali da exposição é Direitos Fundamentais de Liberdade, Intimidade e Privacidade. Então, o que são esses direitos? Se vocês passaram pelo histórico, vocês devem ter visto um pouco disso, inclusive com a Laura, provavelmente ela falou da ideia de livre desenvolvimento da personalidade, autodeterminação informativa, isso foi abordado? Tá bom. Então, esses termos, eles estão na lei porque eles refletem um pouco o histórico de amadurecimento da ideia de proteção de dados pessoais ao longo da história, nessa transição, talvez, se a gente puder falar, de uma ideia de privacidade que surge desde o Brasil Império. A gente já tinha provisões de proteção da privacidade na nossa Constituição, de inviolabilidade do domicílio, etc., mas que vai tomando a forma de privacidade a partir do século XX. Em 1890 tem um artigo seminal dos autores Warren e Brandeis, nos Estados Unidos, e todo esse histórico terminológico ele é muito útil para entender por que essas expressões elas vêm parar aqui, como livre desenvolvimento da personalidade, direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Então eu vou abordar isso rapidinho, se tiver muito repetitivo vocês me avisam. Então, né, o que é privacidade ou o que é proteção de dados pessoais, ou a diferença entre privacidade e proteção de dados pessoais? Esse foi um tema que eu enfrentei bastante no meu doutorado, então é um tema que eu fico mais confortável para falar. A ideia de privacidade é um demônio, basicamente, né? Então, se você pegar qualquer autor que vai falar sobre privacidade, todos eles vão começar falando que é um conceito extremamente difícil de se definir, que não há consenso, usando expressões mais ou menos carregadas para falar, é uma agulha num palheiro no meio de um furacão. Então, assim, é muito difícil você encontrar uma ideia de privacidade que valha também em diferentes países, por exemplo. Então, a gente tem privacidade nos Estados Unidos com um viés que às vezes acaba incorporando autonomia da pessoa em relação ao próprio corpo. A gente tem a privacidade, uma noção espacial, talvez, falar, esse aqui é o meu espaço privado, você não pode entrar. Então, a ideia de inviolabilidade de domicílio, uma ideia de reclusão. Todas essas ideias elas foram se transformando ao longo do tempo, e é interessante que nisso não dá para separar a privacidade da proteção de dados pessoais, que são dois conceitos que estão intimamente ligados com a evolução da tecnologia. Então não dá para você pensar esses conceitos sem tentar entender quais eram os eventos tecnológicos que estavam acontecendo em cada momento histórico, né? E
ensejaram essa resposta jurídica. Então, para falar lá da época de 1890, quando os autores americanos, que é o artigo até hoje mais citado ainda na academia dos Estados Unidos, esse artigo de Warren e de Brandeis, de 1890, ele era uma reação à tecnologia e a certas possibilidades de invasão da privacidade que aconteceu naquele momento. Então, a história que se conta, que outros autores contam, é que um deles, não vou me lembrar qual era, sendo da High Society na cidade de Boston, costumava dar festas suntuosas na sua casa, e o interesse dos tabloides pelo que acontecia ali, as formas de reportagem, ensejaram uma resposta na forma jurídica, na forma de artigo, sobre a necessidade de se proteger uma esfera mínima de privacidade. Naquele momento, essa ideia de privacidade foi conceituada, tomando emprestado um conceito que estava em outro contexto, como o direito de estar só ou o direito de estar sozinho, né, de se apartar um pouquinho da sociedade. Foi uma definição imprecisa e rendeu críticas nos Estados Unidos, inclusive. Um dos artigos que vem 50 anos depois, mais de 50 anos depois, em 1960, que é do William Prosser, tenta, diante dessa nova ideia de privacidade naquele contexto, organizar um pouquinho do que era aquele direito de privacidade nos Estados Unidos. Então, o William Prosser define, ele pega a jurisprudência, então pegando a tradição norte-americana ali dos Estados Unidos de common law, bastante focada em jurisprudência, ele vai decantando essa jurisprudência para falar, não existe um direito à privacidade, existem quatro. Existem pelo menos 4 formas de ilícito que podem dar responsabilidade, ensejar a responsabilidade daqueles que divulgam informações, que compõem essa ideia de direito à privacidade que foi elaborada. Ele fala de intrusão no retiro ou solidão, proibição de divulgação ao público de fatos privados, exposição de uma pessoa, o termo que eles usam é false light, ou seja, uma exposição de fatos talvez caluniosos, ou que colocam a pessoa exposta de uma maneira que não é verdadeira, e o que eles chamam nos Estados Unidos de rights of publicity, que é muito parecido com o que a gente tem aqui de direito à imagem. Então, se você olhar, traçar um paralelo, a gente vai ver que tem uma mistura nessa ideia do conceito de privacidade nos Estados Unidos, que toca uma hora em direitos da personalidade, que é um conceito estranho para eles, que toca em certos momentos em calúnia, difamação. Então é um conceito que acaba abarcando outras ideias que no nosso regime jurídico aqui estão são um pouco distintas, né? Então isso é importante também para entender, porque como a gente se baseia em muitos documentos internacionais e em muitas literatura internacional para tentar entender o que é proteção de dados, o que é privacidade, a gente tem que ter em mente que são tradições jurídicas diferentes, que os conceitos não necessariamente significam a mesma coisa, né? E é um conceito em transformação. Então a privacidade, esse conceito do Warren e Brandeis lá de 1890 se transforma com o Prosser em 1960, é considerado insuficiente também. E aí a gente tem outras teorias surgindo em outros lugares do mundo, falando para vocês da teoria dos círculos concêntricos de manhã. Então, tem outras teorias que falam o direito à privacidade ou à intimidade, ele pode ser entendido como diversos círculos concêntricos. Então, você tem um círculo interno, onde tem a esfera mais íntima do cidadão, do indivíduo. Você tem um círculo que engloba esse, mas que está externo a esse, que seria uma esfera privada, mas não é jamais a esfera do segredo, da intimidade. E você tem um círculo ainda maior, que seria uma esfera individual, já no limite, em alguma relação, tendo alguma relação do indivíduo com outros indivíduos. Então as relações, né, elas são privadas, elas não são íntimas necessariamente de um indivíduo só, mas elas compõem essa esfera mais larga.
E aí você tem várias teorias, né? Uma com 5 esferas, outra com 3, uma com chamam de esfera de segredo, outra de esfera da intimidade. O que é importante de extrair dessa ideia dos círculos concêntricos? Eu vejo nesse ponto, não sei se os especialistas concordam, mas num começo de uma superação, talvez, de uma dicotomia que às vezes a gente carrega até hoje, a gente vê nas decisões judiciais ainda hoje, dessa ideia de sigilo de um lado e publicidade do outro. Então a gente trata muitas vezes a privacidade como é privado porque era sigiloso antes e deixa de ser. Então, se todo mundo já está falando a respeito, não é mais privado e aí não tem mais dever de indenizar porque então, sei lá, uma foto vazou na internet, a foto ganhou publicidade, ganhou notoriedade, não existe mais ilegalidade nenhuma porque essa foto se tornou pública, deixa de ser privada. Então, essa ideia dos círculos concêntricos, ela ajuda um pouquinho a superar incipientemente ainda talvez essa dicotomia sigilo publicidade, que é uma coisa muito marcada e que é uma coisa que não se aplica necessariamente na proteção de dados pessoais. Isso é uma coisa bastante importante. Então, ao invés de falar de privacidade, talvez seja mais apropriado falar de privacidades, né? Então, quando você diante de um caso concreto, é preciso ter bastante atenção qual é o conceito de privacidade que a outra parte está usando. Qual é o conceito de privacidade que esse juiz tem utilizado e está entendendo. Porque é nesse campo aqui que talvez tenha a maior capacidade de manobra para um advogado, para um defensor, para um jurista, de falar, não, olha, por esse conceito de privacidade seu, você está certo, mas por outros conceitos que existem, pela evolução desse conceito, a gente pode chegar numa outra solução, né? Então, privacidade no espaço público. É um caso clássico em que você saindo da esfera privada, você está no espaço público, existe um direito à privacidade do cidadão que trafega pela rua e tem seus dados coletados, nem entrando ainda na ideia de proteção de dados, mas que tem os seus movimentos todos rastreados. Isso fere de alguma forma a expectativa que ele tem de privacidade, de não ser reconhecido por onde ele anda, de andar anonimamente um pouco no espaço público. Então são perguntas que têm uma tonelada, vamos dizer assim, de artigos e mais artigos tentando responder, cada um apresentando o seu conceito de privacidade às vezes, mas é uma questão bastante importante. Chegando já mais na década de 70, e aí a gente já vai entrando um pouco no campo da proteção de dados pessoais, a gente começa a ter outros conceitos sendo aportados, talvez se desenvolvendo a partir da ideia de privacidade, mas não necessariamente com o mesmo escopo, com o mesmo significado, que são conceitos como controle das informações pessoais, proteção de dados pessoais, autodeterminação informativa. Então, esses conceitos eles começam a aparecer também em reação ao desenvolvimento computacional. Então, se você pegar duas obras que são muito boas lá, que para quem quiser estudar a fundo o tema, são duas obras dos Estados Unidos que são muito boas. Uma é do Alan Westin, que chama Privacy and Freedom, em 1960, e ela é, acho que, do final da década de 60, começo da década de 70, e é uma obra que trata, tem um foco bastante específico sobre a forma como as novas capacidades computacionais afetam a privacidade e podem afetar a liberdade. Então, se a gente voltar lá atrás no o objetivo de proteger os direitos de liberdade e de privacidade, a gente consegue já talvez encontrar aqui um pouco da origem dessa preocupação. Outra obra bastante interessante chama um autor que chama Arthur Miller, chama An Assault on Privacy, um assalto à privacidade. Então, é interessante ver, né, que já na década de 70, esse tema era um tema onde as pessoas já estavam falando: a privacidade vai morrer, a privacidade está sendo invadida, a privacidade não vai mais existir, porque agora os computadores processam tudo, sabem tudo sobre você. Então, a gente repete um pouco esse discurso, ele não é necessariamente novo, né? E é interessante notar que essas obras repercutiram aqui no Brasil. Então, eu pude encontrar no doutorado uma pesquisa mais histórica, assim,
pelo menos um artigo de jornal sobre cada uma delas, um de 1977 no Estadão falando sobre a ideia sobre o livro do Alan Westin, e um de 1972 no Jornal do Brasil falando sobre o livro do Arthur Miller. Então, aqueles conceitos que talvez a gente pense, são estranhos, são do direito americano, a gente seguiu um caminho europeu, aqueles conceitos de alguma forma circularam aqui. Isso não é necessariamente verdadeiro. Se nos Estados Unidos essa ideia de controle das informações pessoais caminhava com esses autores, em torno dessas ideias, na Europa a gente tinha, na Alemanha, a primeira lei de proteção de dados num estado alemão, no estado de Hesse. E é interessante a gente olhar para essas normas, não sei se isso foi abordado com esse detalhe, no seguinte sentido: parte da intenção do legislador naquele momento era contrapor a centralização de poder nas mãos do Estado por conta do seu crescente poder computacional. Então, talvez ao contrário das normas de privacidade, de proteção da privacidade, essas normas de proteção de dados pessoais surgem com um outro alvo na mira, né? Contrapor um desequilíbrio de poder que surgiria por conta da centralização desse poder, da capacidade de processamento dos supercomputadores na época. Então, essas normas elas começam a tratar esse problema de uma forma diferente. Começam a falar, os dados pessoais, a gente tem que adotar o sigilo como regra. Uma das exceções é o consentimento em situações específicas ou em outras situações necessárias. Então, aqueles conceitos que nascem ali, eles vão sendo desenvolvidos até chegar nos conceitos que a gente tem hoje na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A ideia do consentimento ou de outras situações em que o tratamento é legítimo. Naquele momento já surgem ideias como direito de acesso e correção, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Já começam a se criar instrumentos legais para tutela em casos de tratamento legal. Já se cria o que eles chamam de Negative Default Rule, ou seja, para haver o tratamento é preciso ter uma finalidade legítima, não é todo tratamento é permitido a não ser que ele seja proibido, ao contrário. Direitos dos titulares, as normas europeias vêm também com um approach que é um pouco diferente do approach dos Estados Unidos, que o pessoal chama de Omnibus Approach, ou seja, uma norma geral de proteção de dados para todos os setores, e aí, se você quiser, você tem legislações específicas, enquanto os Estados Unidos, no seu desenvolvimento, na ideia de proteção, de controle das informações, foi adotando normas setoriais específicas, normas para as crianças, normas para os estudantes, normas para o setor de saúde, normas para, enfim. Então, é um approach que é um pouco diferente e é um pouco da razão, no meu ponto de vista, desse conflito intenso que existe entre Europa e Estados Unidos sobre o que fazer em relação à proteção de dados pessoais ou à proteção da privacidade. Existem percepções diferentes com bases históricas diferentes, né? E já naquele momento também, na Alemanha, a gente pode identificar a preocupação de ter uma instituição de backup, né? de proteção, um backup institucional para fazer com que esses direitos sejam de fato respeitados, né? Não vou entrar aqui muito em detalhes, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. É muito interessante de ver, para quem quiser se aprofundar, como paralelamente vão surgindo regras sobre formas justas de se lidar com a informação, ou Fair Information Practices, ou Fair Information Principles. Então, isso aparece em relatórios no Legislativo do Reino Unido, aparece em relatórios no Executivo dos Estados Unidos, e dá para perceber que existe um diálogo muito, apesar das concepções diferentes, um diálogo muito grande que vão maturando, de certa forma, aquilo que hoje são os princípios que estão na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que é um Fair Information Principle? Deve-se coletar o mínimo de dados possível. A gente tem hoje um princípio aqui que fala da necessidade dos dados. Os dados que são coletados por um propósito não devem ser usados para outro. A gente tem aqui um princípio, que é o princípio da finalidade.
Então essas coisas já começam a aparecer lá atrás, né? Sobre a ideia de autodeterminação informativa eu não vou repetir porque já foi falado. Teve o caso do censo, isso deve ser dito, decisão do Tribunal Constitucional Alemão. O interessante é que essa ideia de autodeterminação informativa, talvez isso não tenha sido dito, mas é importante aqui especificamente, ela está calcada num dos princípios da lei maior alemã, que é o princípio do livre desenvolvimento da personalidade. Então é interessante, eu aponto para lá, eu estou apontando para cá. É interessante ver como esse princípio do livre desenvolvimento da personalidade aparece na nossa legislação também, por conta dessa influência, dessa forma como as coisas se desenvolveram. Essa ideia de autodeterminação informativa está na nossa lei também, que buscou prestigiar, vamos dizer assim, essas correntes que amadureceram ao longo do tempo em relação à proteção da privacidade dos dados pessoais. Depois desses eventos, né, e tem algumas coisas interessantes aqui também que acho que vale a pena mencionar. Outros conceitos também são desenvolvidos paralelamente à ideia de autodeterminação informativa. Então tem na Espanha, na Itália, você tem autores falando em liberdade informática, como uma certa liberdade em um novo meio, diante de um novo contexto tecnológico em que a informação ganha importância fundamental, né? Então, quando a gente vê aqui, proteger os direitos fundamentais de liberdade, de certa forma, no meu modo de ver, talvez conversando com quem escreveu a lei, que tem outra opinião, mas no meu modo de ver isso reflete um pouco essas correntes, né? E a gente chega num momento, ali também na década de 70 e tal, em que existe, isso é importante para entender partes da legislação, começa a haver uma preocupação com o fluxo transnacional de dados. Então começa a ter, você tem uma parte importante da LGPD, da GDPR, que trata de jurisdição, trata de quais são os critérios para você transferir os dados para um país que não tenha, não seja considerado como dando proteção adequada para os dados dos europeus ou dos brasileiros. Então essas ideias elas começam a aparecer ali, começam a aparecer em esforços de harmonização da OCDE em 1980, que depois foi atualizado agora em 2013, e também em outros organismos internacionais, como por exemplo no Conselho da Europa, que vai aprovar uma convenção sobre a proteção de dados, também levando em conta essas preocupações. O que lendo sobre esse tema, né, hoje a gente tem o peso muito da proteção de dados está na União Europeia, e a União Europeia chegou um pouco atrasada nesse debate, né? Então primeiro o OCDE disputando um pouco esse protagonismo com o Conselho da Europa, mas a Europa chegou depois com normas que são muito importantes e que a gente vai tratar aqui, enfim, basicamente delas, né? Nesse ponto, e aí sobre a diferença entre privacidade e proteção de dados, né? A gente tem, acho que tendo esse contexto em mente, é possível ver que a proteção de dados ela tem outros alvos também, né? Ela quer corrigir desequilíbrios de poder, ela serve ao propósito de proteger a privacidade, mas serve também ao propósito de proteger a liberdade do cidadão, de não ser controlado pelo Estado, de não ter a sua vida completamente perfilada. Então é interessante ver essas diferenças, né? E aí isso faz parte dessa superação ao longo do tempo também desse paradigma sigilo-publicidade. Então eu posso ter no meu computador dados que são privados, são meus, mas que não são dados pessoais meus. Pode ser dados pessoais de outra pessoa, posso ter uma foto da minha esposa, os dados pessoais são dela. Então, a informação privada é minha, que se invadirem meu computador estão ofendendo também a minha privacidade. Podem ter dados públicos que são pessoais. Então não é porque um dado foi publicado que ele deixa de ser um dado pessoal.
Então, o dado sobre a minha participação no concurso para a defensoria, eu não participei, mas participação de vocês nos concursos da defensoria são dados pessoais que possivelmente estão públicos lá, o resultado do concurso, se passou, se não passou, se o concurso foi anulado, enfim, essas informações podem ser públicas e pessoais ao mesmo tempo. E isso gera um monte de problemas e questões que eu vou abordar daqui a pouquinho. Se temos dúvidas, não posso ir seguindo. Um outro ponto que é interessante também, ainda nesse viés de contexto, nesse viés histórico, entender que esse sistema de proteção de dados pessoais que a gente tem hoje, ele não nasceu pronto. Ele foi sendo elaborado, às vezes por tentativa e erro, com falhas que são corrigidas. Então tem um autor que é o Victor Meyer Schonberger, que ele traz quais são as gerações de normas de proteção de dados. Então você teria uma primeira geração, aí a categorização dele, que era uma reação maior ao processamento de dados pelo Estado e por grandes corporações. Então se imaginava, naquela época, o grande computador que centralizaria todas as informações, e aí você tem formas jurídicas de resposta a isso. Então, por exemplo, tinham normas de proteção de dados que exigiam o registro da base de dados antes de você poder fazer o tratamento de dados. Seguindo aquela ideia de que, olha, o Estado criou uma base de dados aqui sobre, enfim, as opções políticas, orientações políticas dos cidadãos. Aí precisaria registrar, essa autoridade olharia se isso seria razoável ou não. Nesse primeiro momento, as normas não conferiam aos cidadãos uma ampla possibilidade de assegurar sua observância por meio dos direitos. Então, essa norma, essa primeira geração de normas, ela tinha limitações, que foram corrigidas na segunda geração de normas, que está associada ao desenvolvimento tecnológico. Então, o que aconteceu? Na prática, não foram grandes computadores centralizados que passaram a fazer o tratamento de dados. A evolução da tecnologia barateou os custos, os computadores se disseminaram na sociedade, outras pessoas passaram a ter computadores. Então, as ameaças do tratamento de dados, ou os riscos do tratamento de dados, estavam dispersos na sociedade. Não fazia mais sentido falar, olha, você tem uma base de dados, registra aqui. Então, como reação a isso, a gente tem um reforço dos direitos individuais, o reforço da ideia do consentimento como pré-condição para o tratamento, a ideia de que o indivíduo deve ter capacidade de influenciar no tratamento de dados pessoais ao longo de todas as suas etapas, por exemplo. As autoridades passaram lentamente a incorporar a defesa dos direitos dos titulares de dados e não só agir como autoridades contra esses centros, esses computadores centralizados, ou esses grandes bases de dados, num momento ainda de regulação, principalmente nacional. Aí o Victor Schonberger fala, terceira geração, incorporação do paradigma da autodeterminação informativa, participação do indivíduo para além do mero consentimento, possibilidade contínua de influir nas decisões sobre os tratamentos de dados. E aí aqui acho que é um ponto que é bastante interessante, não sei se foi falado hoje aqui, sobre a forma como o Rodotà explica essa tutela dos dados pessoais, e ele faz uma oposição entre uma tutela que seria estática, versus uma tutela dinâmica. Então, essa tutela dinâmica seria uma tutela que acompanha os direitos do titular dos dados, acompanham os dados aonde quer que eles vão, em todas as etapas do tratamento. Então, é uma tutela que não se resume a dei consentimento, não dei, isso pode, isso não pode. É uma interação, permanente entre o titular e o controlador, o operador dos dados pessoais, para você ter esse controle do cidadão sobre todas as etapas do tratamento. E aí uma quarta geração, que é onde o Schonberger insere a diretiva de 95 da União Europeia, que trataria de
tendo em vista que os custos financeiros e sociais, né, é custoso para a pessoa ficar cuidando, fazendo a higienização do seu tratamento de dados pessoais com todos os fornecedores, em todos os lugares. Então, diante dos custos altos para o indivíduo, essa quarta geração teria vindo para fortalecer o poder do indivíduo, flexibilizar um pouco a ideia do consentimento, não é porque o consentimento foi dado que ele significa que o tratamento está autorizado sempre, então você pode revogar o consentimento em situações de desequilíbrio de poder talvez não tenha a mesma validade. Então isso toca muito nos pontos aqui de defesa do consumidor que a gente já está mais familiarizado pelo CDC, né? E aí a gente tem uma evolução também a partir da diretiva em diante, né? Então tem a diretiva em 95, aí tem uma série de normas da União Europeia que não vale a pena entrar aqui e que eu também não conheço tão bem, nem poderia entrar porque eu não conheço tão bem. Então tem normas sobre privacidade eletrônica, normas sobre o uso de dados nas investigações, cooperação internacional entre as polícias, enfim, tem uma série de normas, cada uma delas abordando pontos da privacidade, interagindo com a diretiva, até a gente chegar na adoção das leis nacionais, né? Os países membros da União Europeia precisaram implementar a diretiva. Em 2000 tem um evento importante que é a aprovação da Carta de Direitos Humanos da União Europeia. Então a Carta traz em 2 artigos separados, num a privacidade, no outro a proteção de dados. Aí existe um baita debate teórico se são a mesma coisa, são coisas diferentes, em que medida uma serve a outra serve a uma, etc. Que também não vou entrar em detalhes aqui, e a aprovação do regulamento da GDPR em 2016. Então eu falei já um pouquinho sobre a ideia de privacidade e proteção de dados, né? Versus ou ao lado, até inspirado um pouco nesse debate que existe na União Europeia, mas para chamar a atenção para esses 2 pontos que eu falei. Dados privados não são necessariamente dados pessoais meus dados privados não são necessariamente dados pessoais meus, e dados públicos continuam, se são dados pessoais, continuam sendo pessoais depois de publicados, né? Tudo para questionar. Esse aqui é um gráfico que está até hoje lá no site da UEA, né? E ele, talvez inspirado na teoria dos círculos concêntricos, ele fala como é que é a interação entre privacidade, proteção de dados e habeas data. Então, o habeas data é menor que a proteção de dados, que é menor que a privacidade. Que eu acho que é uma visão errada. A visão correta talvez seria colocar a privacidade de um lado aqui, com uma intersecção enorme com a proteção de dados. E aí a gente pode fazer um debate se o habeas data entra dentro da proteção de dados, ou talvez tenha alguma parte que fique fora também. Eu acho que talvez isso aqui não é o maior dos problemas. Mas a proteção de dados dentro da ideia de privacidade acho que é uma ideia que limita a capacidade de raciocinar sobre proteção de dados. Então, tudo isso para a gente chegar agora no ponto que são os direitos dos titulares, e espero com esse background, com esse histórico, a gente consiga olhar para esses dados e entender melhor quais são os objetivos deles, como eles se situam na lei. Quanto tempo eu tenho ainda? 20 minutos? Entre 20 minutos e meia hora. Tá bom. Então eu vou ter que correr. Então, entrando já no primeiro desses direitos aqui, eu não estou pegando eles na ordem. Se vocês pegarem lá o artigo 18, você tem uma ordem ali em que eles são citados. Mas um direito fundamental, considerando essa lógica, você precisa empoderar o indivíduo precisa ter capacidade de atuar durante todas as etapas do tratamento de dados, é o direito à informação. Ele é uma peça central, sem a qual a ideia de proteção de dados não pode funcionar. Então, existe um entendimento razoavelmente consolidado, né, de que os direitos dos titulares são... O exercício dos direitos dos titulares somente pode ocorrer apropriadamente por meio da informação antecipada na hora de tomar a decisão, de dar o consentimento, etc. E continuamente sobre as práticas
informação sobre as práticas de tratamento de dados, né? Quais dados foram coletados, com que propósito, esse propósito foi alterado, quais outros dados passaram a ser coletados, enfim, todas essas questões precisam ser continuamente informadas ao consumidor. Antes da gente falar na prática o que isso significa, eu acho que é importante mencionar que esses direitos que estão ali no artigo 18, foi uma coisa que eu tive muita dificuldade quando eu comecei a estudar proteção de dados, porque eles se sobrepõem, eles se misturam, eles servem aos mesmos propósitos em alguns momentos. Então, por exemplo, a gente tem direito à informação, direito de confirmação da existência do tratamento, que é, de certa forma, um direito à informação, direito de acesso aos dados ou a práticas em relação aos seus dados, que também é um direito à informação. Então, existe uma certa sobreposição e não raras vezes completa em alguns casos, né? Mas a gente poderia separar, se a gente quisesse, assim, um título teórico, para tentar esclarecer um pouco mais. Existe um dever proativo dos controladores de prestar informação e existe um direito dos titulares de ir atrás da informação. Por exemplo, eu quero saber para confirmar que existe ou se existe um tratamento de dados por um determinado controlador. Então, a gente poderia separar, talvez, assim, mais a título de organização do que tratando de diferenças substanciais, né? De qualquer forma, todos esses são elementos de um direito à informação. Uma das coisas que eu vou tentar fazer aqui, vocês falaram dos princípios hoje, né, mais cedo. Uma das coisas que eu vou tentar fazer aqui é mostrar que esses direitos dos titulares, eles tocam os princípios que vocês estudaram de manhã. Então, o direito à informação, ele, de certa forma, ele encontra eco, ou ele constrói... Não, só uma coisa, aqui de manhã não deu muito tempo deles entrarem nos princípios, então se você quiser dar uma geral... Tá bom. Não, eu vou falar de todos os princípios, vocês vão ver o que eles significam, e eu vou falar no conjunto já com os direitos, porque todos os direitos que estão ali no artigo 18, eles, de certa forma, eles ecoam certos princípios que os controladores devem obedecer, que o tratamento de dados deve obedecer. Então, um dos princípios que está no artigo 6º e inciso 4º é o do livre acesso. Garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Esse é um princípio que todo tratamento de dados precisa respeitar, e o direito à informação prestigia esse princípio de certa forma. O direito à informação, estando lá no artigo 18, ele está espalhado por vários pontos da Lei Geral de Proteção de Dados. Não dá para falar, o direito à informação está aqui, como talvez a gente falasse no Código de Defesa do Consumidor, está aqui no artigo 6º, inciso 3. Não, ele está espalhado em vários lugares, ele está nos princípios, está no artigo 18, quando ele fala de confirmação da existência de tratamento, está também no artigo 18, no inciso 7, como o direito à informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados, de obter informação, né? O direito de obter informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e as consequências da negativa de fornecer o consentimento. Então, existe esse dever de informação proativa, por exemplo, de que o usuário não precisa consentir necessariamente com o compartilhamento de certos dados pessoais. Obviamente que tem certas situações em que, se você não compartilhar o dado pessoal, você não consegue usufruir de um determinado serviço. Então, se eu for chamar um aplicativo de táxi na minha casa, eu preciso dar o endereço da minha casa, senão não preciso dizer que é a minha casa, mas eu preciso dar o endereço para chegar lá, preciso dizer onde eu vou. Então, meus dados de movimentação, eles vão ter que ser necessariamente compartilhados. Então, é interessante pensar sobre isso também. Então, aqui a gente tem um princípio. Um outro princípio que também está bastante relacionado é o princípio da transparência, que fala da garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e sobre os respectivos agentes do tratamento,
observados os segredos comercial e industrial. O direito à informação, para além dos princípios a que ele remete, está ali, entre outros lugares, no artigo 9º, né? E aí eu dei uma grifada numa parte aqui, porque vocês que trabalham com defesa do consumidor talvez vão notar uma certa familiaridade, né? Informações sobre o tratamento de seus dados que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada, extensiva, acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento, acho que comeu uma parte aqui do artigo, mas enfim, acerca do tratamento, né? Então, isso lembra muito, né, para aqueles que trabalham com defesa do consumidor, a informação clara e precisa, clara, adequada e ostensiva, lembra bastante a linguagem que o CDC usa no artigo 6º, inciso 3, mas aí eu coloquei até aqui uma interrogação: será que quer dizer a mesma coisa? Será que opera da mesma forma? Então eu acho que a gente precisa tomar um cuidado aqui, e aí voltando para aquele histórico, voltando para aquela ideia de tutela dinâmica, de não compreender que às vezes numa relação de consumo simples, numa compra e venda, a informação prestada no momento da compra ela pode ser suficiente. Isso aqui é um saco de arroz, contém 100 gramas, é orgânico, é transgênico, enfim. E a ideia de direito à informação se exaure naquele momento depois que teve o direito à informação, a transação foi bem feita, não teve vício do consentimento, não teve vício da vontade, tudo ok. Agora, no contexto da proteção de dados pessoais, dessa tutela dinâmica, dessa necessidade ou dessa ideia de empoderar o cidadão, o usuário titular para estar permanentemente agindo em relação ao tratamento dos seus dados pessoais, essa ideia talvez precise ser atualizada na nossa cabeça, mesmo que a linguagem não seja tão diferente, né? O que mais? Existe uma... Eu vou passar um pouco rápido aqui, porque eu acho que senão eu não vou conseguir cobrir todos os tópicos, mas uma das coisas que estão aqui nos slides, depois vocês vão poder olhar nos comentários que vão junto com os slides, existe um paralelo entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou a GDPR, que é esse regulamento aprovado em 2016 na Europa. Então, assim, a estrutura do direito à informação segue mais ou menos a mesma lógica da LGPD em relação à diretiva e à GDPR. Então, por exemplo, a GDPR afirma: o direito à informação deve ser exercido sem custos. A lei LGPD afirma: deve ser exercido sem custos. A informação pode ser prestada de forma eletrônica ou impressa. Então, essas coisas caminham paralelamente. O prazo, uma pequena diferença está talvez no prazo para informações em relação ao exercício dos direitos, né? Então, se eu tentar exercer um direito junto a um controlador na Europa, está claramente definido no regulamento que isso deve ser feito imediatamente ou no prazo de 1 mês. Enquanto no Brasil, a LGPD fala que deve ser exercido imediatamente ou que deve ser explicado, e aí tem um parágrafo que fala que o regulamento vai detalhar mais sobre prazos em relação ao exercício dos direitos dos titulares. Então tem pequenas diferenças que não sei se aqui para o público aqui são 100% as mais relevantes, mas talvez para um operador, né, para um controlador de dados que tem a presença lá, tem a presença aqui, essas pequenas diferenças podem ser importantes. Uns pontos importantes na prática, né? As obrigações de transparência trazidas na LGPD ou na GDPR, elas, especialmente no GDPR, tem uma linguagem que fala assim: qualquer informação prestada deve ser ofertada de maneira concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso em linguagem simples. Então, a ideia de concisão, que a gente não tem talvez tão marcada aqui, ela aponta para uma noção de que nem toda a informação deve ser prestada a todo momento, né? E a Europa decantou um pouco essas práticas. Vocês conseguem pensar em algum exemplo em que muita informação
prejudicial ao entendimento do consumidor, ao entendimento do cidadão. Bula de remédios. Oi? Bula de remédios. Bula de remédios. Eu tive esse problema esses dias, aí estou gripado, inclusive. É um exemplo. Algum outro? Eu tenho um exemplo aqui que é talvez o mais clássico, e puxando a sardinha um pouco para o meu lado aqui, né? Os termos de serviço das plataformas de internet, né? Então, esse aqui é um site de um projeto que busca ranquear. Eles criaram um pluginzinho que você instala no seu navegador e ele dá o ranking, a nota dos termos de serviço do serviço que você está utilizando. E a ideia é de que, como vocês podem ver aqui, que essa é a maior mentira da internet e que eles estão tentando consertar. Então ninguém lê os termos de uso, todo mundo clica, todo mundo concentra um monte de coisas que estão lá. E aí, por quê? Porque é muito longo, porque não demora para ler, porque a informação está lá em termos jurídicos, etc. Então, ou porque se você parar para ler, você vai deixar de contratar? Você vai falar, não. Às vezes também você não tem opção. E tem um dado. Posso mudar isso? Não posso de adesão. Pois é. E tem um dado de pesquisadores de Carnegie Mellon que fala que se uma pessoa normal for ler todos os termos de uso do serviço que ela der, ela vai gastar, sei lá, 3 meses do ano só lendo termos de uso numa velocidade média de leitura das pessoas. Então, assim, é humanamente impossível, né? Então, as lições que a Europa tira desse tipo de situação são a de que, primeiro, eles olharam para a forma como a diretiva foi implantada nos países, eles viram que variou, tinha países que demandavam mais, tinha países que demandavam menos. E para promover a universalização, a harmonização, na verdade, desse approach deles, ou da ideia de direito à informação, aí aqui um documento que vale a pena vocês lerem, se vocês quiserem saber mais, que é uma opinião, se vocês procurarem por esse aqui, WP100, tem em português também provavelmente, vocês vão achar uma opinião, que eu acho que é de 2004, sobre a harmonização das provisões de informação. O que diz esse documento? Ele diz que as informações podem ser prestadas, por exemplo, em camadas, né? Elas não precisam ser prestadas todas de uma vez e o usuário aceita. Então, isso já é um detalhe de implantação concreta da norma, né? Então, você vai lá aderir a uma rede social, precisa vir ali uns ícones te dando a informação mais básica sobre o que vai acontecer com o seu dado aqui, quais dados são coletados, etc. e tal. Quer saber mais? Venha para a segunda camada. A segunda camada já traz uma consolidação maior dessas regras. Quer saber mais? Veja os nossos termos de uso. Não que isso elimine a necessidade do I agree ali, né? Do eu concordo, mas essa forma de abordar o problema é uma forma útil para fazer e não penalizar, inclusive, o controlador que dá informações de maneira fragmentada, assim, vamos dizer, né? ou em camadas. Porque às vezes isso pode ser melhor para informar o consumidor, ou o titular dos dados. Então, eu tinha colocado uma pergunta aqui para a gente discutir, mas não vai dar tempo. Mas, assim, se você for uma empresa de fabricante de celular, como é que você informaria para um consumidor que vai comprar o seu aparelho? Tá? Não é? E aí, assim, aí você pense nas variações, né? Nos detalhes. Esse aparelho, o software operacional, por exemplo, no caso da Apple, o software operacional é da mesma empresa que fabrica o aparelho. Se for um aparelho da Huawei, vai ser talvez não seja mais no futuro, vai ser um sistema operacional do Google. Então, como é que o controlador, como é que o fornecedor, controlador, ou aquele que vai ter acesso a esses dados, deve prestar esse tipo de informação e em que camadas essa informação deve ser prestada, né? Então, um outro direito que está lá que também está relacionado ao direito de informação é o direito de acesso, né? Está relacionado ao princípio do livre acesso, que a gente já mencionou, então eu vou passar para poupar tempo.
ele está previsto nos artigos 18, inciso 1, está previsto com a ideia de confirmação da existência dos dados. Por que eu aglutinei tudo aqui? Porque, se você for olhar, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, eles tratam esses direitos no mesmo artigo de maneira conjunta. Direito de acesso e confirmação de existência. Por quê? Porque são direitos que estão, de fato, associados à ideia de informação. Lá na União Europeia está dividido em duas etapas. Uma etapa que se materializa nesse artigo 18, inciso 1, que é o direito de confirmação da existência. E aí os detalhes sobre como esse requerimento é feito estão no artigo 19, em formato simplificado, por meio de declaração clara e completa, enfim, essas informações devem ser transmitidas ao usuário por meio de declaração clara e completa, etc. e tal. Formato eletrônico, formato impresso, aí pequenos detalhes que eu acho que não é o mais importante aqui. Esses direitos de acesso também estão no artigo 9º, que fala o seguinte: o titular tem direito de acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada, etc. e tal, entre outras características previstas na regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Foi aquele que a gente viu. E aí cita coisas que precisam ser respondidas numa demanda, num requerimento de um direito de acesso. Qual que é a finalidade específica do tratamento, forma e duração do tratamento, identificação do controlador. São informações que também precisam ser prestadas de maneira proativa. Quem que é o controlador, qual que é o contato do controlador, etc. e tal. Um ponto interessante, que é uma diferença que tem na lei brasileira para a GDPR, é que entre esses direitos, que estão nos incisos do artigo 9º e o correspondente europeu, existe uma previsão na GDPR que fala sobre a existência de direito de acesso à existência de decisões automatizadas, incluindo a definição dos artigos tal, bem como a lógica subjacente a essas decisões automatizadas e quais as consequências previstas de tal tratamento para o titular. Então a gente não tem expresso dessa forma aqui, mas não prejudica, no meu modo de ver, um direito de confirmação da existência de decisão automatizada. Isso me corrija se eu estiver errado. Mas mesmo não tendo, existe a confirmação, a possibilidade de confirmação da existência do tratamento de dados. A decisão automatizada é um tratamento de dados. Então, vocês podem olhar o artigo 20 para ver a forma como o titular de dados pessoais pode tratar aqui da questão do tratamento automatizado de dados. Estou pensando ao mesmo tempo aqui em como acelerar a finalização da apresentação. Bom, a gente tem, e aí eu vou ser mais superficial aqui, a gente tem um direito de correção, que é o direito de retificar dados que estejam equivocados numa determinada base de dados, ou talvez de completar também dados que estejam incompletos. Então, basicamente, esse direito existe, entre outras coisas, para assegurar que um tratamento de dados que seja, por exemplo, impreciso e esteja levando a uma conclusão equivocada, que ele possa ser corrigido e que ele possa continuar se dando legalmente sem necessidade de eliminar totalmente a possibilidade do tratamento. Então, está associado a um outro princípio, está lá o princípio da qualidade dos dados. Não vou entrar em detalhes, vocês podem ler ali depois. Na Europa tem alguns casos concretos, e tem um especificamente que eu vou falar rapidinho, que pode ser do interesse de vocês, sobre uma pessoa que foi presa e que na delegacia ou no departamento, na autoridade ali de law enforcement da Turquia, foram compartilhados dados por um policial
dados incompletos, incorretos, dizendo que ele tinha feito parte de organizações criminosas e tal, tudo no contexto ali de organizações contra o comunismo na época de não sei quando. Então, e essa pessoa jamais havia sido condenada ou de fato punida por aquelas situações. Numa situação ele foi absolvido, na outra o caso acho que prescreveu, e a pessoa entrou com uma ação para penalizar solicitou ao procurador para penalizar os policiais que não tinham atualizado a base de dados. Isso não aconteceu. Aí o caso foi escalando até o Tribunal de Direitos Humanos da Europa, né, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos, e lá a Corte Europeia condenou a Turquia por não ter tomado as providências para corrigir o problema. Então eu imagino que esse seja um caso que talvez seja interessante aqui para vocês. Tem um ponto que eu gosto bastante, e eu não vou entrar tanto nos detalhes, que é o direito de eliminação. O direito de eliminação, em alguns casos, você não quer atualizar os dados são incorretos, em alguns casos estão sendo tratados, por exemplo, sem o meu consentimento, e o caso é mesmo de eliminar. Então o titular dos dados tem o direito de pedir a eliminação completa dos dados, ou mesmo ao fim de uma relação. Então eu vou sair da rede social, não quero meus dados mais lá, eu quero que a rede social elimine, eu posso solicitar essa eliminação. Ao meu modo de ver, isso está relacionado com outro princípio, que é o princípio da necessidade, que está no inciso 3. Mas um ponto interessante aqui na GDPR, o direito de eliminação, o right to erasure, ele vem com um parênteses na sequência que fala assim, right to be forgotten. E aí esse é o tema da minha tese. Eu poderia falar mais umas 3 horas aqui, mas eu vou poupar vocês disso. Mas basicamente o que aconteceu lá na Europa é que dados públicos do passado foram indexados no mecanismo de busca do Google, e um cidadão que se sentia lesado por essa situação, ele tentou de várias formas tirar as informações do mecanismo de busca e do jornal que tinha publicado a informação. Era uma informação compulsória de um leilão de um imóvel para pagar dívidas da Seguridade Social. Esse cidadão, o Mário Costerra, ele foi tentando de várias formas, e uma das formas que ele buscou a eliminação do conteúdo no jornal e no mecanismo de busca foi por meio da ideia de que aquilo era um tratamento dos dados pessoais dele. Ao longo do caminho, enfim, várias reviravoltas, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que esse direito não se aplica para o jornal, que aquela informação era verídica, foi publicada licitamente, etc. e tal, mas que, mesmo sendo aquela informação verídica, lícita, ela não representava corretamente a situação do sujeito no presente, e que, ao indexar o conteúdo, o Google estaria realizando um tratamento de dados pessoais. Ou seja, o Google era um controlador, nos termos da diretiva. Por ser um controlador, ele estava obrigado a responder, a respeitar as normas de proteção de dados pessoais europeias. Então, as autoridades também, naquele caso, teve uma disputa importante com aquelas que a gente vê aqui no Brasil. A empresa tem sede nos Estados Unidos, etc. Afirmou a autoridade sobre o Google, disse que tinha jurisdição sobre o Google e mandou o Google suprimir os resultados. E isso, desde então, tem gerado uma briga enorme e faz parte um pouco desse conflito entre Estados Unidos e União Europeia. Eu posso falar mais depois no coffee break com vocês disso. Mas acho que é interessante todo mundo saber que o Peru, que tem lei de proteção de dados pessoais, também tem uma decisão parecida. O México, que tem normas de proteção de dados pessoais à moda europeia, também teve uma decisão parecida, com um resultado diferente. No caso do México, a pessoa foi direto contra o mecanismo de busca, não chamou, a autoridade de proteção de dados não incluiu no curso do processo a revista que tinha publicado a informação original. E aí o Tribunal Administrativo no México mandou voltar tudo, falou, não, esse órgão de imprensa aqui também é interessado. Anonimização.
Basicamente, o que vocês precisam saber sobre a anonimização? A anonimização ela serve um propósito bastante importante, que é o de assegurar que dados possam ser tratados sem gerar os riscos para o titular desses dados. Né? Então, o que é a anonimização? É importante a gente saber as definições. Está relacionado com esses princípios aqui, segurança e prevenção, vou passar rapidinho. Tem definições na Lei Geral de Proteção de Dados. Dado anonimizado é dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização dos meios técnicos razoáveis disponíveis na ocasião do seu tratamento. Ou seja, eu peguei o dado, eu suprimi informações daquele dado, os meios técnicos razoáveis existentes hoje na sociedade não são suficientes para desanonimizar. Essa é a ideia do dado anônimo. É diferente a anonimização da pseudonimização. Então, tem um caso emblemático, que foi o caso da América Online, que num determinado momento, nos anos 2000, eu não vou lembrar a data agora, tinha um mecanismo de buscas, resolveu demonstrar tipo, essa database of intentions, né, essa base de dados sobre as intenções, o que as pessoas buscam, e liberou dados 3 meses das buscas que os usuários faziam no seu mecanismo de busca. E não anonimizou os dados, ela pseudonimizou. Então tirou o nome, não é o Luiz Moncal, é o usuário 123456789. O que aconteceu? Muito rapidamente, primeiro por engenharia social, você vai e fala assim, busca padaria na rua Cardoso de Almeida. Opa, o sujeito mora ali, ou esteve ali. Você consegue, com o mesmo usuário, você consegue tirar algumas informações. Cruzando com outros dados ainda, como por exemplo o número de IP que estava disponível, você consegue ver de onde foi aquele acesso. Então, esse usuário que procurou médico, ele mora numa cidade pequena, tem um médico só, ele procurou um médico dia 10, e aí teve uma série de reportagens, o New York Times achou uma das pessoas, entrevistou, etc. O que aconteceu na prática foi que o Chief Technology Officer da American Online teve que pedir demissão, saiu, escândalo, vai ter punição, não vai ter punição, não tem normas nesse modelo lá nos Estados Unidos. Mas foi um caso que ilustra bem a diferença de pseudonimização e anonimização. 2 pontos importantes para fechar esse direito esse é um artigo que já é antigo, já não deve estar no estado da arte da tecnologia, mas ele foi bastante importante para falar, olha, essa ideia de anonimização ela é problemática. Os cientistas da computação dizem que esse negócio meio que não existe 100% garantido. Então é complicado, e a gente tem que pensar que é complicado porque os dados anônimos, né, eles estão fora eles não são considerados dados pessoais, estão fora do escopo aqui da lei. E aí um processo de anonimização precário ou um processo de anonimização hoje pode significar no futuro a possibilidade, com mais capacidade computacional, com mais base de dados, de reidentificação das pessoas. Então, até aquele controlador que anonimiza os dados precisa ter um cuidado permanente de avaliar suas bases de dados, etc. e tal. Aqui tem um pequeno erro de edição um erro humano meu, mas tem uma opinião que é 05 de 2014 que traz com detalhes quais são as técnicas de anonimização, em que casos elas funcionam melhor, em que casos pior, e é um documento que vale a pena olhar em casos como esse. Portabilidade, para encerrar, acho que tem portabilidade e revogação do consentimento, eu vou deixar para o Bruno Bioni, porque ele é especialista no tema do consentimento, além dos outros. Mas o direito de portabilidade, ele é novo na GDPR, né, e ele está também na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ele está aqui previsto nos artigos em que ele está previsto, ele remete a outros objetivos da lei. Não, isso aqui é outra coisa.
Mas o que é exatamente esse direito à portabilidade? Eu acho que esse é um ponto importante. Na Europa, ele tem sido entendido não só como o direito de pedir para o Spotify mandar para o Deezer todas as minhas playlists e músicas de modo que eu consiga migrar de um serviço para o outro mais facilmente. Isso envolve tratamento de dados pessoais, meu gosto, etc. Os podcasts que eu escuto, mas também um direito do titular de receber os seus dados pessoais e armazená-los para o futuro. Então ele se mistura um pouquinho aqui com o direito de acesso. Não é necessariamente o direito de transmitir esses dados para outro controlador. Esse direito existe também. Na prática, isso significa uma série de obrigações para o controlador. Então vai ter que ter uma ferramenta de download dos dados, vai ter que ter uma interface na qual o usuário possa buscar os seus dados, vai ter que desenvolver padrões de interoperabilidade, porque se eu mandar os dados do Spotify para o Deezer, se eles não tiverem o mesmo padrão, um não vai conseguir conversar com o outro. Então, isso vai ser provavelmente decantado pela autoridade. Tem uma série de questões: quanto tempo, como é que a gente faz com os direitos de terceiros. Então, se eu pedir a portabilidade dos meus dados do Facebook para o Google Plus, que não existe mais, eu posso levar as fotos que eu tenho com outras pessoas, eu posso levar as fotos com crianças, com meu sobrinho, que é um menor e que tem tratamento, precisa de um consentimento, níveis de consentimento mais elevados, e tem proteção mais elevada. Como é que eu vou garantir a segurança desse processo? O controlador me entrega os dados, precisa ser criptografada essa transmissão, ele vai me mandar um pendrive, um HD, enfim, tudo varia, e isso vai precisar ser melhor discutido. Tem aqui também, para quem quiser mais informações, guias sobre a portabilidade pelo artigo Working Group do artigo 29, e tem também guias já do board que eu não consegui olhar. Sobre a revogação do consentimento, eu vou delegar essa para o futuro, tá? Tá? Mas basicamente acho que é uma das hipóteses. O consentimento é uma das hipóteses de tratamento legítimo, e ele pode ser revogado a qualquer momento pelo titular. E aí eu vou pular aqui. Ele está relacionado com os princípios, o princípio da finalidade, pode ser revogado a qualquer momento, e chego nas minhas conclusões, que é o penúltimo slide. Basicamente é tentando fazer um amarrado do que foi falado, né? Então, o takeaways, né? Os encaminhamentos, o que levar dessa apresentação. Acho que pontos importantes para quem não é especialista em proteção de dados ao olhar para a lei, não se assustar com o fato de que ela é muito complexa, tem muitos termos, etc. e tal, porque esses termos eles estão, de certa forma, interligados. Então, os princípios, eles reforçam os direitos. Tem direitos que você fala, direito à informação, direito à confirmação. O que cada um desses quer dizer? Às vezes eles têm um overlap, uma intersecção grande. Isso olhar para a lei tendo isso como natural. Tem muitos pontos que ainda estão em aberto. A minha opinião é de que o Brasil, não tendo essa construção paulatina ao longo dos anos, e todos esses conceitos vão ser disputados aqui ainda na nossa legislação, no nosso judiciário. Isso vai ser enfrentado por um judiciário que não é especializado, que não tem 40 anos de prática no tema, e a autoridade tem um papel fundamental nesse contexto, porque é a autoridade que vai trazer racionalidade para o debate. Porque se cada um começar a dizer, não, o controlador é isso, o controlador é aquilo, mesmo a gente tem os conceitos na lei, então não dá para fugir tanto. Dado público pode ser eliminado pelo direito. A gente vai ter, eu antevejo bastantes questões jurídicas sendo levantadas, e algumas bastante preocupantes. A própria Europa, no curso desse processo todo, tem decisões que são como a do direito ao esquecimento, mas também decisões, por exemplo,
eu quero acesso aos lobistas que foram num determinado departamento governamental. Não, o nome do lobista é informação pessoal, então não pode ser divulgado. Então, essas questões eu acho que a gente ainda vai ter bastante, no campo de construir um país melhor, né, mais transparente, etc., a gente vai enfrentar bastante discussão. E o último takeaway aqui, né, então existem esses riscos trazidos pela LGPD e as normas de proteção de dados, elas possuem uma sistemática parecida, vale muito a pena para quem tiver um caso concreto, para quem quiser entender mais, e buscar os documentos europeus, e aí, para não ser só colonizado europeu, vale a pena ir buscar também no México, vale a pena ir buscar no Peru, vale a pena ir buscar em outros países que também seguiram o modelo europeu, mas que também têm seus desenvolvimentos ali. Não consegui deixar tempo para perguntas, mas eu deixo meu e-mail e o meu Twitter, que eu praticamente não uso, mas que coleta meus dados pessoais no meu celular. Obrigado.